Estamos dando início à adoração em casa, nestes dias difíceis em que nós sentimos tanta saudade, dos momentos de reunião no templo, de adoração comunitária, mas ao mesmo tempo nós damos graças a Deus pelos recursos que temos para podermos compartilhar a palavra de Deus e podermos chegar até o seu lar. Nós vamos falar com Deus antes de abrirmos a palavra para a nossa leitura. Bondoso Deus, muito te damos graças, porque dia após dia o Senhor tem revelado a tua graça e bondade nas nossas vidas, a oportunidade de abrirmos a tua palavra e sermos alimentados na fé. Pedimos a orientação e direção do Espírito Santo do Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, possamos praticá-la, e pedimos em especial que o Senhor abençoe aquelas vidas que têm passado por tribulações, por perdas, por sofrimentos, que a presença santa do Senhor renove forças, dê uma nova visão, dê consolo. Pedimos que nos abençoe em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 diz: logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Quando nós estudamos os milagres realizados pelo Senhor Jesus, nós precisamos compreender e atentar para os ensinos, para os princípios que emanam destes milagres, para o que o Senhor quer nos ensinar por meio destes milagres. E nós temos aqui a ação poderosa e providente do Senhor Jesus, acalmando uma tempestade no mar da Galileia. Em alguns meses do ano, o mar da Galileia, que é cercado por montanhas, recebia uma certa canalização do vento. O mesmo soprava de uma forma violenta. Mesmo homens acostumados à lida no mar se desesperavam, tamanha a tempestade. Falando em tempestade, podemos pensar em algumas realidades da nossa vida, alguns momentos de tribulações que nós enfrentamos. Pessoas experimentam tribulações, experimentam tempestades que vêm de várias formas sobre a vida pessoal, sobre a vida familiar, e cada um conhece muito bem os temores que assolam os seus corações, as tristezas, as preocupações, as dores que afligem as suas almas nos momentos que as tempestades chegam e sopram sobre as suas vidas.
Este milagre realizado pelo Senhor Jesus, acalmando a tempestade, nos ensina a lidarmos de maneira sábia e de maneira fiel a Deus em meio às tempestades. E o primeiro ensino que eu quero extrair daqui é o ensino de que o Senhor Jesus tudo vê e vem ao nosso socorro no tempo divino. O Senhor Jesus se retirara para o monte com o fim de orar. Os discípulos tentavam atravessar o mar quando foram assaltados por aquela tempestade. Estavam em desespero, mas o Senhor Jesus, conhecendo todas as coisas e mostrando o braço estendido que socorre o aflito, caminhou até o mar com o objetivo de socorrer os discípulos. Mas é interessante nós observarmos aqui o horário que Jesus socorre os discípulos. Não foi logo no início da tempestade, não foi por volta da meia-noite. O Senhor Jesus os socorre quando o dia já estava amanhecendo. Este era o horário de Deus, o tempo do socorro divino. É claro que se Jesus tivesse o socorrido de imediato, o efeito deste socorro não teria sido o mesmo, porque quando Jesus acalmou a tempestade, eles se romperam em adoração, reconhecendo que de fato Jesus é o Filho de Deus. Jesus os socorreu no tempo divino. Às vezes nós lidamos com as tempestades que nós enfrentamos, muitas vezes achando que o socorro de Deus está tardando, está demorado. Ficamos impacientes, perguntamos por quê, Senhor? Mas saiba, Deus tem o propósito em todas as coisas e tem o momento oportuno de vir ao nosso socorro. Mas o fato é que Jesus nos socorre. Queremos destacar aqui também um outro ensino. É que o Senhor Jesus, em sua soberania, está acima de tudo aquilo que pode nos afligir ou que pode gerar angústia no nosso coração. E aqui nós encontramos este ensino na própria maneira como Jesus caminhou para socorrer os discípulos. Ele caminhou por sobre as águas. Neste ato, ele mostra que aquelas águas revoltas que tanto assustava os discípulos, as mesmas estavam sob os pés dele. Não somos nós que marchamos sobre os adversários que nos assustam, mas Jesus marcha sobre os mesmos, porque exerce vitória sobre eles e vem ao nosso socorro. Qual a situação que aflige a sua alma? Saiba, o Senhor Jesus tem tudo sob o seu controle. De maneira soberana, Jesus reina sobre todas as coisas. E como é bom podermos nos refugiar naquele que de maneira soberana governa o céu e governa a terra. Um terceiro ensino que nós temos aqui. Vimos que Jesus vem ao nosso socorro no tempo divino. Vimos que Jesus governa de forma soberana, está acima de tudo. Mas encontramos aqui também o ensino de que o Senhor Jesus nos toma e nos coloca acima das adversidades. Pedro viu Jesus andando por sobre as águas. Pediu ao Senhor Jesus para ir ter com ele, andando também por sobre as águas. E Jesus disse: venha. Por algum momento, Pedro andou também sobre as águas. Já não era mais aquele discípulo cheio de medo. Já não era mais aquele discípulo assustado. Já não era mais aquele discípulo desesperado diante da tempestade, entendendo que só lhe restava a morte. Não, andou por sobre as águas. Mesmo aquelas situações que te afligem sobremaneira,
que às vezes geram até mesmo desespero. Saiba, Jesus nos toma pela mão, Jesus dirige a nossa vida e nós caminhamos e nós vencemos pela graça e pelo poder de Jesus, porque não estamos desamparados pelo Senhor. E o quarto ensino que nós temos aqui é que o Senhor Jesus acalma a tempestade. No momento certo, o Senhor Jesus ordenou a tempestade a se aquietar, a se acalmar, e tudo lhe obedeceu, e houve grande bonança. Quantas pessoas assustadas com as tempestades que estão soprando. Esta pandemia que estamos vivendo tem significado uma verdadeira tempestade, que tem gerado conflitos, inquietações, tristezas e perdas. O Senhor Jesus tem um momento próprio para fazer acalmar a esta tempestade, porque nada, absolutamente nada, pode resistir à sua voz. E a vida cristã nos reserva privilégios sem iguais, porque na vida cristã nós caminhamos com fé no Senhor, e nós caminhamos para a concretização das promessas do Senhor, e na concretização das promessas do Senhor, Ele ordenará todas as tempestades que se acalmem, e desfrutaremos da paz eterna com o Senhor. A esperança para o cristão. Diante das tempestades que sopram, às vezes parecendo exceder as suas capacidades de resistência, olhe para o Senhor. Ele, no tempo divino, vem ao seu socorro. Ele vem governando de maneira soberana. Ele nos coloca acima destas tempestades e no tempo certo Ele ordena tudo a se aquietar. Oremos. Pai, graças damos ao Senhor pela bênção de saber que o Senhor vem ao nosso socorro, pela bênção de saber que o Senhor governa de maneira soberana sobre as nossas vidas, pela bênção de saber que o Senhor mesmo nos ergue e nos faz andar por sobre as águas, e pela bênção de saber que o Senhor acalma as tempestades. Pai, acalme cada coração diante do Senhor, que na comunhão com o Senhor, na direção do Espírito Santo, os corações sejam fortalecidos em fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça bendita do Senhor Jesus seja com você, com a sua família, e guarde vocês hoje e para todos sempre. Amém. Posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo, mas sempre tenho a luz em mim. Pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar,